Graça e paz da parte de Deus. Mais uma vez estamos de volta, estamos aqui para continuar com a nossa série Coronavírus, falando sobre os sinais de Jesus. Coronavírus na natureza. É o tema que nós queremos abirrogar agora, queremos bradar, queremos declarar, queremos falar sobre isso agora. É o tema que nós queremos abordar nessa hora. Coronavírus na natureza. É o que nós queremos falar. A Bíblia dá uma série de sinais, a Bíblia dá uma série de coisas que têm que acontecer assim que Jesus estiver às portas. Mateus capítulo 24, vamos ler apenas o versículo 1 e vamos ver se vamos chegar até no versículo 3. Do versículo 1 até o versículo 3, diz assim: Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: na verdade, ou seja, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, ou destruída, ou derrubada. 3 e último. Estando eles assentados no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? É uma pergunta. A Bíblia diz, ou a Bíblia está a bradar, está a confirmar, de que os discípulos chegaram diante de Cristo. Cristo fez uma afirmação. Primeiro, os discípulos mostraram o templo de Herodes, que era tão bonito, tão formoso, extraordinário. Cristo olhou para o templo de pedras grandes e preciosas, caras e extraordinárias. Só que o que acontece? Os discípulos disseram: Cristo, olha esse edifício, essa estrutura maravilhosa, extraordinária. Jesus olhou para eles e disse: não vedes tudo isso, mas porém eu vos digo que não há pedra que ficará sobre pedra que não será derribada, ou seja, não há nada que permanecerá para sempre que não será destruído. Eles calaram-se, mas só que quando chegaram no Monte das Oliveiras, isso criou uma curiosidade neles. Eles disseram: não, Senhor, mostra-nos, dize-nos, quais são os sinais que vão mostrar-nos de que não, a partir de agora já não há pedra que permanecerá sobre pedra? Quais são os sinais que existirão de que o mundo todo será destruído? E acima de tudo, quais serão os sinais que nos dirão de que tu, ó Cristo, estás às portas? Os sinais da tua vinda. O que quer dizer, existem sinais para a vinda de Jesus. Existem sinais que Jesus está voltando. O que me dará a entender que Jesus está voltando? O que me dará a entender que estamos vivendo os últimos tempos, as últimas horas? Estamos nos últimos segundos dessa terra. Claro, são os sinais. Jesus faz menção de uma série de sinais que servem como testemunhos da sua vinda. E entre todos os sinais que Jesus apresenta, existe um deles que queremos bradar agora, a saber, os sinais naturais, ou seja, o comportamento da natureza. A natureza vai apresentar um determinado tipo de comportamento, que esse tipo de comportamento nos dará a entender que Jesus está voltando. A natureza vai sofrer algumas alterações, e no meio dessas todas as alterações, nós precisamos perceber como igreja que Cristo está às portas. E é o que nós queremos falar agora. A Bíblia diz que a natureza vai se manifestar a nós, vai apresentar um determinado tipo de comportamento. Salmos capítulo de número 19, o versículo de número 1 até o número 3, de Salmos 19, a Bíblia fala sobre várias coisas que acontecem, ou seja, dentro da natureza, a Bíblia faz assim: um dia, a Bíblia diz, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. Sem linguagem e sem fala, ouvem-se as vozes. Ou seja, nós não entendemos o que é que o dia está a dizer. Nós não temos percepção do que é que uma noite está a transmitir a outra noite. Mas a Bíblia está a dizer, no mundo espiritual, uma noite faz declaração a outra noite. Ou seja, a noite da manhã já sabe o que é que vai acontecer, ou o que é que está acontecendo na noite, o que aconteceu na noite de hoje. E a noite de hoje já sabe o que é que vai acontecer na noite da manhã. O dia de hoje comunica-se com o dia de amanhã, e o dia de amanhã comunica-se com o dia de hoje. Sem linguagem e sem fala, mas ouvem-se as suas vozes. Isso a Bíblia está a falar do comportamento da natureza. Paulo, em uma de suas epístolas, ele diz: será que
a natureza não vos ensina nada. Então significa que a natureza tem algumas lições para nos ensinar, tem algumas alertas para nos dar. E acima de tudo, quando Paulo fala no livro de Romanos, capítulo de número 1, no versículo de número 8, ele diz assim: dos céus se manifesta a ira de Deus, porque de Deus se pode conhecer por meio da criação, porque de Deus se pode conhecer por meio da criação, ou seja, no meio da criação, nos são revelados para que o homem não se tenha como se desculpar diante de Deus. Ou seja, a partir da natureza, os sinais nos são apresentados para que o homem não tenha como se desculpar diante de Deus, porque a própria natureza, Deus nela também se manifesta para falar conosco, para se comunicar conosco. É a partir da natureza que isso acontece. E no livro de Lucas, capítulo de número 21, nós vamos encontrar uma série de sinais naturais. Mas começando no capítulo de número 24, versículo de número 7, a Bíblia diz assim: e haverá fome, peste, guerras e terremotos. Então, terremotos são alguns sinais naturais. E nós vamos encontrar que, segundo a estatística mundial dos estudiosos, dos rabinos que vêm estudando essa área da natureza, eles dizem de que no século X aconteceu aproximadamente 10 terremotos, só no século X. Já no século XIX aconteceram 2.119 terremotos. E no século XX aconteceram mais terremotos do que os terremotos que aconteceram no século passado somado. Ou seja, os terremotos que aconteceram em todos os séculos passados somado é menos do que os terremotos que aconteceram só no século XX. Essa é a estatística mundial. Nós vamos encontrar que a natureza se manifesta com frequência, porque os estudiosos concordam em uma coisa só. Qual é a coisa que os estudiosos concordam? É numa pergunta que pode surgir diante de algumas pessoas que procuram duvidar da Bíblia. Que pergunta é essa? Se os terremotos vêm acontecendo desde o século X, vêm acontecendo há muito tempo, como é que hoje nós vamos nos levantar e dizer que esse terremoto é sinal de que Jesus está às portas? Todos os estudiosos concordam em uma única ideia, de que os últimos terremotos estão a ter um impacto global. Não é o impacto de uma única nação. Antigamente não era assim. Mas agora, os terremotos que acontecem, eles têm um impacto global. Não afeta somente a nação que sofre o dano, mas outras nações também são impactadas por causa da manifestação daquele determinado terremoto. Os cataclismas, as rachaduras das placas tectônicas que criam terremotos, vulcões, tsunamis, maremotos, tudo isso são sinais que acontecem frequentemente no nosso século, e isso quer dizer de que Jesus está voltando. São sinais da natureza que mostram claramente que Jesus está voltando. Lucas capítulo 21, versículo 25, a Bíblia diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, nas nações, ou seja, as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. 26. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que acontecerão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. O que a Bíblia está a dizer aqui? A primeira coisa que a Bíblia começa a dizer é sobre as estrelas. A Bíblia começa a falar sobre as estrelas, o sinal no sol, na lua. Nunca na história da humanidade houve tantos sinais na estrela, na lua e no sol como no nosso tempo. Sabe, a ciência aprova, a ciência diz de que o sol está a envelhecer. A ciência anunciou de que o sol está a envelhecer. E segundo um anúncio científico, estão a dizer os cientistas de que as estrelas, algumas delas estão a desaparecer. Ou seja, a ciência anuncia de que há estrelas que nós de noite vimos elas, que elas já não existem. Aquilo é apenas um reflexo através da distância existente entre o céu e nós que estamos na Terra. Então vimos como se fosse estrela, mas não é, porque já está completamente desaparecida.
a estrela ou algumas estrelas. O Sol já está envelhecendo e está terminando. Nós nunca tivemos, em toda a história da humanidade, uma geração que vivesse um período de eclipses solares e lunares como a nossa geração. Temos tantos eclipses que aconteceram no nosso século 21, eclipses lunares e solares, e no século passado, o século 20, aconteceram vários eclipses totais, lunares e solares, a Lua transformando-se em forma de sangue, ou seja, a Lua, sim senhora, transformando-se em forma de sangue. O aquecimento global é admirador, está acelerando de uma forma incrível, terrível. O aquecimento global, o Sol está envelhecendo, por isso está aquecendo até o nível em que está aquecendo. Isto é informação da ciência e nós estamos a encontrar isso. São sinais solares, lunares e das estrelas que estão a falar para nós que Jesus está às portas. Isso são poderes celestes que estão a se manifestar na terra. E a Bíblia fala no livro que lemos de Lucas capítulo 21, do versículo 25 ao 26, sobre o bramido do mar e das ondas. Nós estamos a ouvir hoje em dia, estamos a ver isso. Descongelamentos de gelos em grandes países, uma subida alta do mar, e essa subida alta do mar não está simplesmente afetando a nação na qual o mar afeta ou sobe, mas afeta também todas as nações. Fenômenos no oceano, tudo isso são sinais da natureza que Jesus está a voltar. O mar sobe cada vez mais, criando problemas. Os fenômenos nos oceanos acontecem, voos caem no oceano e desaparecem. Florestas estão incendiando sem ninguém colocar fogo por ela ou nela. Vamos encontrar vários tipos de incêndios em vários lugares do mundo. De repente, uma floresta toda queimou. São sinais de que Jesus está voltando. A natureza está dizendo para nós alguma coisa, de que Jesus está voltando. E nós precisamos nos preparar através da sua vinda. Esses descongelamentos de gelos que acontecem. Se você é essa pessoa que não acredita em um pregador, não acredita na palavra, porque está saindo na boca de um homem que você não gosta. Se você é essa pessoa que não crê simplesmente por rebelar-se contra a palavra de Deus, não crê na Bíblia. Alguns até crêem na Bíblia, mas não crê na pessoa que transmite a Bíblia. Se você não quer transmitir na pessoa que está te transmitindo a palavra agora, eu lhe peço em nome de Jesus, acredite pelo menos na declaração suculenta e cristalina que a natureza está nos apresentar, proclamando e gritando que Jesus está voltando. A natureza está a dizer para nós alguma coisa. Ou seja, a estatística mundial mostra, os cientistas provaram, de que há milhões e milhares de terras a nível do mundo que se tornam improdutivas em cada ano. Isso significa redução naquilo que é a produção alimentar. Embora que nós tenhamos bilhões, trilhões, milhões e milhares de dólares a serem gastos nas empresas de fabricos de bomba, arma, empresas pornográficas, a serem gastos nas empresas abomináveis. E todavia, ainda temos aproximadamente 8 mil crianças que morrem de fome por dia a nível do mundo, embora que isso tudo esteja a funcionar, mas a verdade é, essa estatística mostra uma redução na produção alimentar a nível do mundo. E isto é sinal da natureza. A natureza está a gritar para nós de que a qualquer momento Jesus vai arrebatar a sua noiva. Ou seja, a igreja, esse coronavírus veio trazer a nós para prestarmos atenção o que é que está acontecendo. Esse coronavírus é apenas mais um dos sinais da hora undécima, que João, 1 João capítulo 2, versículo 18 a 19, chama de a última hora. É um dos sinais que veio para ter que pontualizar-nos de que Jesus falta pouquíssimo e Ele vai voltar. Agora, eu faço uma pergunta. Quando essa toda pandemia passar, apesar dos sinais que estão acontecendo, você ainda continuará sendo a mesma pessoa ou não?
Eu venho nessa manhã para lhe chamar ao arrependimento genuíno, ao Evangelho de Cristo Jesus. Não aquele que estava vivo como Osama Bin Laden, Michael Jackson. Não aquele que estava vivo como Saddam Hussein, como papas, presidentes por ali fora, como Valentim Amons. Não aqueles que estavam vivos, mas agora morreram. Não. Eu venho lhe chamar ao arrependimento genuíno do Pai, daquele que estava morto, mas agora vive para os séculos dos séculos e tem a vida na palma da sua mão. E Ele dá a quem Ele quiser. Eu quero lhe convidar nessa manhã a algo muito sério. Chamar-te ao arrependimento. Imagina como é que você era e como é que você é agora. Os sinais estão claros. Agora o coronavírus vai mostrar para nós alguns sinais muito claros. Por quê? Porque agora vê alguns dias básicos em casa. Olha as barbas como é que ficaram. Vê você, o teu cabelo como é que está. Se você também tem barba, vê as tuas barbas como é que estão. Você até tem medo do barbeiro ter que fazer a homenagem que você gosta. Você tem medo de alguém pegar na sua cabeça e fazer o penteado que você gosta, enrolar o cabelo no salão, de passar o dia no salão. Falta no culto porque tem que trançar cabelo. Hoje o cabelo já não é importante. Entendemos que o cabelo não é mais importante. O mais importante é a vida. Hoje entendemos de que sem barba ou com barba, o mais importante é a vida. Hoje nós estamos a perceber de que é melhor eu ficar com barba, mas com a minha vida protegida. Hoje estamos a entender que é melhor eu ficar com o cabelo despassarado, despenteado, mas eu tenho vida e estou bem protegido na minha casa. Por isso, não vou ao salão, prefiro ficar barbudo, prefiro ficar com o cabelo despenteado, não tem problema nenhum. Hoje as pessoas estão a perceber o que quer dizer prioridade. E a prioridade é vida. Assim, quando tudo voltar ao normal, você vai ter coragem de atrasar no culto por causa da maquiagem. Porque há pessoas que para ficar no espelho, uma menina fica no espelho durante 2, 3, 4 horas. Só para ter que ter a certeza de que o batom está no ponto e o lápis também está no ponto. Ele sabe que o culto, ou ela sabe que o culto começou, mas não sai do espelho porque tem que sair perfeitíssima no espelho e imperfeita, reprovada no culto, na presença de Deus. Roboca o lábio com uma massa chamada batom e betuma a cara com uma massa chamada pó. Atrasa no culto e chega lá, nem até precisa chorar, porque senão vai borrar a maquiagem. Hoje você não usa essa maquiagem porque não tem onde você exibir. Vai exibir aonde a maquiagem? Hoje você não tem como exibir a maquiagem. Hoje o penteado, você anda com o cabelo despassarado. Os cabelos estão guardados na mala, porque não tem onde você vai exibir. Está guardado porque o coronavírus provou para nós que o mais importante é a prioridade, a saber, a salvação da nossa vida. Olha, aquela visita, quando isso tudo passar, você terá coragem de faltar na igreja por causa da visita importante que você tem recebido. Você vai ter coragem, porque a visita importante que te fazia faltar na igreja, hoje você nega de receber na tua casa, porque você suspeita que vai te trazer morto. Mas antigamente você faltava no culto, você atrasava, porque tem que atender o amigo importante, tenho que atender o familiar importante, eu tenho que atender essa visita importante. Eu já recebi muitas desculpas dessa. Pastor, profeta, não vim na igreja porque eu tinha uma visita, me surpreendeu. Meu pai, teu pai está onde agora? A minha mãe está onde agora? Eu tive uma visita de uma amiga longa data, onde é que está agora? Você vai ter coragem, agora você lhe nega. E quando tudo passar, você volta a lhe receber. E ainda continua desprezando os cultos. Onde é que ficam os encontros familiares? Você vai ter coragem de faltar nos encontros familiares para ir no culto. Porque antigamente você faltava no culto para ir no encontro familiar. Antigamente você faltava no culto para ter que ir ao encontro familiar. Para ter que ir na festa de um aniversário de amigo. Para ter que ir numa reunião de irmãos. Vamos comer e vamos beber. É importante estar com a família. Tenho que ter tempo com a minha família. Tenho que passear com a minha família. Passei agora. Pessoa abandona um propósito na igreja para ter que fugir, fazer suas pataquadas. Alguns até negavam passar uma vigília na presença de Deus, porque tem que passar uma vigília não sei com quem. Uma vigília de fim de ano, a pessoa nega passar, porque tem que passar a vigília de fim de ano, não sei com quem. E hoje, você nem está com essa pessoa. Estás na tua casa trincado, porque o mais importante não é essa pessoa, é a sua alma, é a sua vida. Hoje não tem onde exibir a roupa de marca. Não tem onde. Estamos a entender que o mais importante é cobrir a nudez.
Estamos a entender que o mais importante é ter uma calça para colocar, seja ela Adidas, Nike ou não tem marca, não tem problema. O mais importante é ter uma camisa para cobrir o nosso esqueleto humano. O mais importante é termos alguma coisa e quando sairmos na rua, não mostrarmos a nossa nudez. Estamos a entender que a roupa de marca não tem como, porque não tem onde exibir. E isso são sinais de que a igreja está sendo chamada para alguma coisa. A maquiagem já não conta mais, o penteado já não conta mais. O trabalho duro que fazia você faltar no culto, que fazia você atrasar, negar uma posição na igreja. Há pessoas que negaram servir a Deus por causa da posição social. E essa posição social, hoje, morreu, não tem valor. Você está na tua casa como uma mãe normal e no ponto final. O dia que você morrer, a tua posição social vai ser ocupada por outra pessoa. E onde Deus te chamou para servir, Deus vai te substituir e outros vão servir. Mas no último dia, Deus vai te julgar por tua rebeldia, por ter rejeitado o chamado. Deus vai te julgar por ter rejeitado o chamado, principalmente intelectuais. Tem muitos, não todos, mas tem muitos, eu conheço muitos. Não querem fazer parte de uma determinada igreja porque é pequena. Tem que ser numa igreja grande. Os grandes milagres acontecem em lugares muito pequenos. Em lugares muito pequenos há grandes revelações, que em lugares muito grandes se calhar não há. E isso é bíblico. A revelação entre os 12 não é a mesma revelação entre os 70. A revelação entre os 70 não é a mesma revelação entre a multidão. É sempre diferente. Um dos discípulos chegou e disse: mas Senhor, mestre, por que você com a multidão fala em parábola e conosco você fala claramente? Para que vocês me entendam, mas ele ouvindo não entenda. Ei, tem um mistério debaixo de tudo isso. A posição social hoje não serve para nada. Estava acostumado a chamar chefe, acolá, tudo isso. Acabou, morreu. Agora é só papá, mamã, papá, mamã, papá, mamã. Tudo cessou. O coronavírus mandou para tudo e nos colocou numa igualdade. Rebelar-se contra o trabalho de Deus, a obra de Deus, é lixo e porcaria. Esses sinais vieram para demonstrar. Será que eu sou contra colocar maquiagem? Eu sou contra colocar um bom penteado? Será que eu sou contra aplicar um bom cabelo? Colocar uma roupa de marca? Sair na rua? Ter que mostrar que Jesus está abençoar? Alguma coisa está boa? Ir jantar no restaurante? Ter que ter uma boa posição social? Trabalhar num bom emprego? Eu sou contra isso? Não! Não sou contra isso. Eu não sou contra isso a custo algum. O que estamos a trazer à consciência é de que a prioridade, isso tudo deve estar como opção. Isso tudo é uma opção. Eu também faço isso. Gosto de vestir bem, gosto de comer bem, gosto de passear, gosto de viajar, gosto de ficar no culto, gosto de fazer essas coisas. Mas as coisas que eu gosto de fazer tem que ser como opção, não como prioridade. E nós aqui estamos a revelar aquilo que é prioridade. É tão bom ver uma menina tão bonitinha dentro da igreja, porque prioriza Jesus. É tão bom ver um rapaz todo bonitinho dentro da igreja, porque prioriza Jesus. E todas essas coisas nos serão acrescentadas quando nós priorizarmos o reino de Deus, que é pregar o evangelho, é se converter genuinamente, é trabalhar para Ele, é limpar a casa de banho da igreja, é recepcionar visitas, pessoas na igreja, cuidar do culto, a atmosfera espiritual, limpar a igreja, que é ir atrás do doente, é orar para os que estão cativos, orar para os doentes, colocar a mão nos enfermos, é fazer todo o trabalho espiritual de Deus. Quando essas coisas acontecem, o resto só vai nos ser acrescentado. E o coronavírus veio para nos mostrar que existe prioridade. É bom fazer todas as coisas, mas existe prioridade. O dinheiro agora não serve para nada, as grandes viagens agora não servem para nada, os melhores amigos não servem para nada, as boates não servem para nada, discotecas não servem para nada, aquela juntura familiar não serve para nada, roupa de marca agora não serve para nada. Colocamos na pasta, estamos a ver o que é prioridade. Por quê? Porque nós devemos entender que a prioridade é se converter, a prioridade é servir a Deus. Ai daqueles que Deus os deu chamado para o servirem, mas não o servem como devem servir. Ai daqueles que Deus os chamou para servir, mas não querem servir. Ai daqueles que se rebelam contra pastores, se rebelam contra a pregação. Ai daqueles que pensam que conhecimento de Sócrates, de Platão e Aristóteles, do que Karl Marx e seus seguidores é Bíblia. Ai daqueles que são contra a igreja de Cristo e do Cordeiro. Ai daqueles que falam mal dos servos de Deus, dos homens de Deus, da igreja de Deus. Maldição vai perseguir vocês se não se dobrarem o joelho e se arrependerem. Porque ai é de quem tocar no meu ungido. Se você toca na igreja ungida de Deus, se você toca no homem ungido de Deus, a maldição prescrita na Bíblia vai seguir a tua vida.
vai seguir a tua vida. Por isso é que nós estamos a encontrar pessoas que não querem servir a Deus, estão a fugir. Eu espero que depois de tudo isso passar, volta no teu pastor, se humilha. Olha, o meio não é nada. Licenciatura é uma brincadeira diante do Evangelho. Doutoramento não tem nada a ver. PhD não tem nada a ver. Isso tudo é uma porcaria na terra. Doutor está a morrer. A questão não é morrer se você morre com Cristo ou não. Isso tudo é um lixo, depois fica. É importante, a um dado momento, mas quando se trata da salvação da alma, é porcaria, é lixo, porque assim como morre o PhD, também morre o analfabeto, assim como morre o doutor, também morre o analfabeto, assim como morre o licenciado, o mestrado, também morre o que tem a sexta e a sétima, todos vamos morrer, e o coronavírus está a dizer para nós, prioriza a salvação da tua alma, não é a Buda, não é a Maomé, não é a Ellen White, não é a papas, não é a homens, nenhum na terra, mas a Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou para a salvação das nossas almas. Eu lhe quero convidar hoje a aceitar Jesus, a se converter para Cristo, a abrir os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente espiritual e procurar entender que Jesus está às portas. Os sinais da natureza estão claros, estão a deixar claro de que a natureza já está cansada e já está a pontualizar a igreja e a noiva que Cristo está a voltar. Eu termino por repetir, dizendo, os sinais não são para o mundo. Os sinais não é para acionar o mundo em prol de se converterem a Cristo para serem salvos. Os sinais é para despertar a noiva, se achegar mais a Deus. O coronavírus veio para dizer a nós, vocês precisam perder prazer pelo mundo. Vocês precisam perder prazer pela terra. Vocês precisam perder prazer pelas coisas materiais. Concentram-te na glória, concentram-te no foco tem que ser no céu, porque não estão na terra para sempre. A vossa morada não é na terra. A vossa morada eterna é a Nova Jerusalém. É onde nós iremos, é onde nós estaremos. Na terra somos forasteiros e em breve sairemos daqui. Mas a Nova Jerusalém está à nossa espera. E a Bíblia está a dizer, perdai prazer pelas coisas da terra. Vamos ter quanto é necessário e quando é necessário, o quanto é necessário e quando é necessário. Fora disso, perde prazer por isso. Apaixona-te pelo reino. Pega a Bíblia, não deixa ela na gaveta, não deixa ela no guarda-fato, pega ela na mão, não coloca no sovaco, abre ela, morre, mas morre no joelho e com a Bíblia aberta. E você verá o que Deus vai fazer. Eu tenho uma missão e você tem uma responsabilidade. A minha missão é te dizer a verdade e a tua responsabilidade é tomar uma decisão. Eu lhe transmito aquilo que é o objetivo de Deus, mas a decisão depende de ti. Toma a decisão segundo o que você quiser diante disso. Mas se quiser ouvir o meu conselho, convertamos-nos a Cristo genuinamente e a nossa vida jamais será a mesma. Shalom.